E eu vim hoje tratar de um ponto delicado e muito especial do livro Céu e o Inferno, o Código Penal da Vida Futura. Mas eu queria tratar desse tema numa abordagem muito diferente. Nós aprendemos na doutrina espírita que os seres são criados simples e ignorantes. E gastam um tempo incomensurável até poderem tomar posse do seu livre-arbítrio limitado, claro, porque o arbítrio absoluto é do Criador. Mas quando tomam posse desse livre-arbítrio limitado, passam a escolher seu próprio caminho, sua maneira de ser, sua maneira de se relacionar, de estar no mundo. E interagem com os outros seres e com a vida a partir das consequências que a sabedoria divina coloca em todos os caminhos. Escolher não é a parte mais difícil e nem é a parte mais lenta. Muitas vezes escolhemos precipitadamente e de uma maneira muito equivocada. A maior parte da jornada está em experimentar as consequências da escolha. Esse é o sistema educativo. Esse é o sistema educativo. O que levará o Espírito Emmanuel, no capítulo 132, na questão 132 do livro O Consolador, a dizer que o mal propriamente considerado, o mal na essência, para Deus, não para você. Para Deus é um zero à esquerda. Porque ele é algo que desponta que vai se apagar. Ele não é algo que coloca em xeque a sabedoria e o poder do Criador ilimitado. Portanto, a preocupação de Deus não é com o mal. A preocupação de Deus é com o aprendizado. E há vários tipos de aprendizado. E aqui nós temos um ponto essencial dessa obra extraordinária. Uma vez dotados de livre-arbítrio, nós podemos cometer dois tipos de erro. Ou produzir o mal de duas maneiras que são muito distintas. A primeira delas é por conta da experiência, ou da falta dela. A inexperiência nos leva a avaliar mal, refletir mal, sentir de forma equivocada e agir de forma equivocada. Nessa hora, o remédio é ganhar experiência. Ganhar experiência. E nisso, o Pai de eterna sabedoria, amor e justiça nos oferece infinitos caminhos, infinitas possibilidades de aprendizado. A escalada evolutiva é uma sucessão de oportunidades para o aprendizado. E
quanto mais experiência, mais aprendizado. E aqui eu não estou falando de um aprendizado puramente intelectual. E eu vou dar uma simples ideia disso. Digamos que você embarca no avião, fecha a porta, fecha. Tripulação, portas em automático. E você ouve a voz. Boa tarde. Aqui é o comandante falando. Um pouco tenso, porque aprendi a pilotar no YouTube. Estou esperançoso. Acho que vou decolar bem. Espero pousar. Você fica? Essa é a diferença. Por isso que em currículo de piloto não tem mestrado, doutorado, não, é hora de voo. Hora de voo. 10 mil horas de voo, 20 mil horas, 40 mil horas. Hora de voo. E tem um amigo, o Mauri, que está assistindo. Um beijo, Mauri. Ele diz assim: piloto bom é aquele que o número de decolagens é o mesmo número de pousos. Faz sentido. Né? Faz sentido. Isso é experiência. Porque experiência é o conhecimento que você dinamiza. Experiência é o conhecimento que você aplica. Experiência é o conhecimento que você transforma em realidade vivida. Não é só aquilo que está na sua mente. É aquilo que se concretizou. Isso é experiência. Então, espíritos experientes são espíritos que dinamizaram o que talvez nós já saibamos. O que nós já sabemos. E ainda não dinamizamos. Mas há um outro tipo de erro. Um é fruto da experiência ou da falta dela. O outro erro é fruto da incongruência. Eu sei, eu até consigo dinamizar, mais ou menos, mas eu não quero. Eu não quero. Ou para tornar um pouquinho mais complicado, uma parte de mim quer, mas outra não. O que levou o Chico a definir tentação? Tentação é você correr de um cachorro grande que está atrás de você e você corre com a vontade de ser alcançado. Você quer fugir e não quer. O erro fruto da incongruência é um erro mais difícil. Porque não se trata apenas de colocar em prática, dinamizar. Há uma dissonância dentro de mim. Eu quero e não quero. A incongruência se manifesta numa forma de pensar, numa forma de sentir e numa forma de agir. Portanto, num modo de ser. Num modo de ser. Eu penso, sinto e ajo de uma maneira porque me identifico com essa maneira de pensar, sentir e agir, portanto se tornou um modo de ser.
Quando o erro é fruto da incongruência, não basta esclarecer, porque ele já está esclarecido. A pessoa já está esclarecida. Ela já sabe exatamente onde é o ponto. E mais, ela sabe o que deve fazer para não agir daquele jeito. A questão não é essa. A questão é transformar a dissonância interna em consonância. É realmente por inteiro querer. Esse é o ponto. Então, todos nós aqui passamos por situação na nossa vida, situações várias, na família, no relacionamento, em todos os ambientes de trabalho, em que você quer ajudar a pessoa e você recebe a seguinte resposta: falada ou inarticulada? Eu não quero ser ajudado. Eu não quero. Essa é a minha escolha. E a pessoa se identifica com esse modo de ser. Veja. Por isso que é muito diferente falar de justiça humana e de justiça divina. Porque, falando bem abertamente, justiça humana é controle social. Filosofia do direito. A turma do direito aí. Sabe disso. Controle social. Então é o seguinte: quem está perturbando? Fulano, ciclano, isola. É isso. Porque você acha que a justiça humana, ela age nas consequências do crime? Não. Não. Ela tem uma missão. E que desempenha mal, né? Vamos combinar, né? Isolar. Justiça divina, não. Isolar onde? Isolar onde? O que nós aprendemos no capítulo 2 do livro A Gênese? O universo está mergulhado no fluido cósmico, nós estamos na presença divina. Te isolar onde? Onde que eu vou te colocar? Com toda a sua perturbação? Fora? Que fora? Fora da onde? Então o desafio da justiça divina não é controlar. O desafio da justiça divina é atuar no modo de ser. Então, o objetivo é você sair de um patamar, de um modo de ser, subir degraus para um outro modo de ser. E isso implica pensar diferente, sentir diferente e agir de modo diferente. E aqui está um desafio. Então, é isso. Por isso, Kardec começa o Código Penal da vida futura dizendo o seguinte: a sabedoria divina estabeleceu penas que são perfeitas. Perfeitas. Cada gênero de imperfeição tem o seu sofrimento correspondente. Falamos disso de manhã.
Cada gênero de imperfeição carrega um sofrimento típico. É igual tampa e panela. O encaixe é perfeito. Então, se você está achando que Deus está assim, contando, olha, falhou. Dá um jeito de punir esse danado. Não. Não. Porque a imperfeição, agora, detalhe, a imperfeição que você carrega por inexperiência, ou a imperfeição que você carrega por incongruência, te gera um sofrimento. Se o problema é falta de experiência, você precisa de desenvolvimento espiritual. Se o problema é incongruência, o trabalho é mais profundo. O trabalho é mais profundo. O trabalho é no desejo. O trabalho é no anseio. O trabalho é na vontade. O que você quer, o que você deseja, é no seu modo de ser. Então esse é o primeiro ponto. E por que isso? Porque na criação divina, também, Emmanuel, início da questão 132. A lei universal é uma só. É a lei de amor para toda a comunidade universal. É isso. Então, o que significa isso? Não pode estar bom só para mim. Então, pisar no pé dos outros é bom? Se você responder depende, não é bom. Porque pisar no pé dos outros é bom? Depende. Depende do quê? Se o meu pé está embaixo ou se o meu pé está em cima. Não é? Pisar no pé é bom? Depende. Eu sou o pé que pisa ou o pé que é pisado? Se você falou depende, acabou. Porque eu feri a regra da harmonia universal. O bem comum. O bem comum. No entanto, eu posso insistir em agir pisando no pé dos outros. Eu posso insistir em sentir que pisar no pé dos outros é uma boa. Afinal de contas, é o pé dos outros. Não é o meu, não é? Lembra daquela cena do Ariano Suassuna? O Alto da Compadecida? Né? O capanga lá do Lampião ia atirar no padre. Falou, nossa, matar padre dá um azar. Aí o padre falou assim, sobretudo para o padre. Não é? Então eu sinto, nossa, qual o mal de pisar no pé dos outros? Eu sinto, né? Não tem nenhum mal, né? Eu penso, eu construo todo um sistema. Não, depende do pé. Tem pés e tem pés, né? Não tem problema. A questão é que, Emmanuel, a providência divina não desce para errar conosco. A providência divina não desce
para ser sua amiguinha, seu amiguinho, e falar, vamos errar juntos? Seu modo de sentir, seu modo de pensar, seu modo de agir, não muda os parâmetros do Criador. Isso é importante, gente. Isso é muito importante. E aqui entra o Código Penal da vida futura, com seus 3 elementos. Para toda falta cometida, falta em que sentido? Do futebol. Do futebol. Né? Carrinho por trás vale? Depende. Eu estou caindo ou estou dando carrinho? Estou caindo, não vale. É uma falta, não é? Não é simples? Está vendo? É simples, né? Dedo no olho, vale? Eu sou o dedo ou sou o olho? Sou o dedo, então vale. Não, eu sou o olho, não vale. Perceberam? Perceberam? Então, para cada falta cometida, há uma tríade. Há uma tríade. Arrependimento, expiação, reparação. Aqui você percebe que a justiça divina é perfeita. Perfeita. Então vamos lá. Primeira palavrinha, que é um terror. Porque se eu falar arrependimento e pedir para você fechar o olho, você vai acessar seus arquivos religiosos dos últimos 1.800 anos. O que está no seu arquivo religioso? Alguém morrendo. Está morrendo. O Alberto e o Décio já estão ali, à beira da cama, já preparando o laudo, o atestado de óbito. Está prestes a morrer. Vem o padre, não é? Fala assim, você arrepende? Arrependo? Arrependo. Então seus pecados estão perdoados. Isso está entranhado na gente. Está entranhado. É. Só que a palavra arrependimento, no sentido bíblico, e eu vou lá na raiz, arrependimento na raiz bíblica é techuvá. Techuvá é retorno. Então, olha que bonito. Você está na estrada, a esposa liga, fala, bem, você está onde? Estou na estrada tal. Está na estrada errada. Não, pegou a estrada errada, bem. Peguei. Mas estou arrependido, viu, amor? Vai adiantar alguma coisa? Então o que você faz? Retorno. Retorno. Então, a palavra que foi traduzida na Bíblia por arrependimento, tanto em grego quanto em hebraico, é techuvá. Techuvá é fazer o retorno. Haroldo, então você está dizendo que andei 100 km na estrada errada. 100 para voltar. Mas 100 para avançar no caminho certo. Retorno. Techuvá é retorno. Porque, veja, o que precisa acontecer aqui? Eu preciso me dar conta de que meu modo de pensar, meu modo de sentir, meu modo de agir me colocou na estrada errada. E eu tomo a decisão de mudar meu modo de pensar, meu modo de sentir, meu modo de agir. Uma vez tomada essa decisão, você fez techuvá, você se arrependeu. Esse é o ponto. E essa é a experiência. Essa é a experiência. Por isso que a pessoa experiente, ela diz assim, melhor
Se afastar um pouco o microfone. Porque ela tem experiência. Ela tem experiência. Então a gente parte do processo. Parte do processo da falta é esse retorno. Então eu absorvo que o meu modo de ser me colocou num caminho que não foi favorável, nem a mim e muito menos nas pessoas que convivem comigo. Isso é importante. Isso é muito importante. Porque se não houver isso, acontece um caso clássico. Muitos de nós estão em processo de expiação da mesma falta há 2000 anos. Porque eu estou esperando terminar essa expiação para errar de novo com a mesma pessoa. Então, é interessante porque, e quando a gente analisa a luz das encarnações, você não consegue, está lá no livro Entre a Terra e o Céu, você não consegue mais distinguir quem é algoz, quem é vítima, porque tem um revezamento. Tem um revezamento. Então, assim, você bateu quantas vezes? Bati 57. E você? 58. Então agora é minha vez. Quem que é a vítima, quem que é o algoz? O Bert Hellinger, muito inteligentemente, diz assim, não tem nem vítima nem algoz, tem parceiros de infortúnio. Parceiros de infortúnio. Às vezes o casamento se torna isso, uma parceria de infortúnio. Hoje é dia de quem azucrinar quem mesmo? Não, hoje é seu dia. Amanhã é o meu. Então eu entro numa escala. Sem o retorno, sem que eu me dê conta que esse caminho é modo de ser. Não é? Você pergunta a pessoa assim, oi, Lagodê, como anda? Aí ele fala, com as duas pernas. É isso que ele responde? Não, ele fala, está tudo bem, Haroldo. Como é que anda a família? Está boa. Como anda? Andar é modo de ser. Precisa mudar o modo de ser. Do contrário, não há progresso moral e intelectual. Sem progresso moral e intelectual, a imperfeição permanece. E com ela, a alma gêmea dela. Qual que é a alma gêmea da imperfeição? O sofrimento. Cada imperfeição tem uma alma gêmea, um sofrimento correspondente. Eles estão sempre juntos. Esse é o primeiro passo. Eu vou pular o segundo. O segundo é mais complicado. Vou para o terceiro. Reparação, que não tem na justiça humana. Não tem. Não tem. Matei uma pessoa, como é que repara? Ressuscitando o morto? Repara como? Repara. Na justiça divina tem. Agora olha que interessante. Eu vou ler Kardec. Porque como que a gente tem a codificação e tem o me disseram. Tá? Não é? Como é que é a reparação? Me disseram que é o seguinte, eu chutei o Arthur, agora eu vou ter que tomar um chute. Me disseram isso. É isso? É isso? Vamos ver? Kardec
A reparação consiste em fazer o bem àqueles a quem se havia feito mal. Tem nada disso do me disseram. Então, fulano, você fez mal para quem? Para essa lista aqui. E agora? Agora você tem que fazer o bem para eles. Fazer o bem. O que você tirou? Tirei isso e isso. Vai devolver tudo. É isso. Eu tenho que reparar. Eu tenho que colocar a pessoa, no mínimo, nas mesmas condições em que eu a tirei. É por isso, gente, é por isso que a pessoa fala assim, não, agora eu vou ser feliz, negócio de responsabilidade afetiva, isso é papo de espírita tradicional, né? Nós estamos precisando atualizar a codificação, né? Negócio de responsabilidade afetiva, o quê? Né? Aí o que acontece? Você vai dar uma brincada ali, cria vínculo, a pessoa fica meio perturbadinha e você vai embora. E contra outro, faz a mesma coisa, promete mundos e fundos, não cumpre, a pessoa fica meio perturbadinha, depois você vai embora. Tá tudo certo. Ninguém vai te interromper na sua semeadura. E raramente alguém chora enquanto está semeando. O choro come é na colheita. Por isso que Emmanuel diz assim, é preferível chorar sobre os grilhões da resistência do que sorrir sobre os narcóticos da queda. Geralmente quem está caindo está embriagado ou drogado. Acaba a vida física, você desencarna e fala assim, gente, vou reencarnar. E agora quero planejar a minha vida afetiva. Oi? Planejar a minha vida afetiva. Como que vai ser? Deixa eu escolher uma pessoa aqui. Não, já está escolhido. Quem é? Fulano, Ciclano e Beltrano. Mas eles estão perturbados. Então, mas eu vou ter que relacionar com eles? Mas eles estão perturbados. Quem perturbou? É tua oportunidade de fazer o bem. A quem você outrora fez o mal. É isso. Reparação. Quem não repara seus erros numa existência por fraqueza ou por má vontade, acha-se numa existência posterior em contato com as mesmas pessoas que têm queixa dela. E em condições voluntariamente escolhidas, você que escolhe ainda, hein? De modo a demonstrar-lhes reconhecimento, fazer-lhes tanto bem quanto mal lhes tenha feito. Reparar. Porque o mal tem que ser reparado. Perceberam? Então, olha, gente, isso é importante. Todo mal que você está vendo é temporário.
porque todo mal será reparado. Eu vou repetir. Todo o mal que você está vendo agora é temporário, porque será reparado. Porque será reparado. Então eu me lembro, estava em Pedro Leopoldo e andando com o Arnaldo Rocha. Aí ele deu o bracinho assim, está andando. Ele falou assim, vou te contar uma boa. Falei, fala, Arnaldo. Rapaz, eu estava trabalhando em Brasília, aconteceu um negócio tão ruim comigo, uma injustiça tão grande. E aí voltei, estava triste e bravo. E fui para o MEI-MEI. Era na época do Instruções Psicofônicas. Estava bravo. E aí o Chico me pegou, igual estou te pegando aqui, de bracinho, de mão dada, começou a andar comigo. E aí eu fui contando tudo para ele. E ele, igual psicólogo, meu filho, ouvindo. É mesmo, Naldinho? Nossa! Não diga! É! Assim. E conversa, ó. Meia hora depois, ele já tinha feito a catarse, já estava mais calmo. O Chico falou assim, Naldinho, eu estou tão feliz. Ele falou, com a minha desgraça? Ele falou, não, Naldinho, é que nessa vida, até agora, você só está apanhando. Ainda não bateu. Mas a melhor foi com Quincas Veloso, irmão do Marival Veloso, presidente da União Espírita Mineira, Federação de Minas. Quincas Veloso tinha uma atividade com o Chico em Uberaba. E aí o que acontece? Tinha um escritório de contabilidade. Vocês entraram no escritório, arrombaram o escritório de contabilidade dele e não só levaram tudo, mas destruíram. Gente, não dá para entender, né? Entraram, quebraram vaso, janela e levaram tudo. Então chega o Quincas para trabalhar, quando ele abre a porta, parece um furacão. À noite era atividade com o Chico. Mas o Quincas chegou, assim, quase que não aguentava andar, né? Uma tristeza, entrou no canto. Depois, passado um tempo, o Chico falou assim, Quincas, o que aconteceu? Ele contou. E o Chico ali com ele, aquele carinho todo, um silêncio. O Chico virou para o Quincas e falou assim, Quincas, é tão bom devolver. Não é? Olha, se você entender o Espiritismo, é melhor do que tomar dos outros. Tomar é bom. Tomar dos outros é bom. Estimulante, te dá uma sensação de poder, né? Parece que você é da... Nossa, tomei. Devolver é tão bom. Porque se você devolve com consciência, você sente o amparo do Cristo. É bom. Eu não gosto não, mas é bom. Essa é a reparação. Agora vamos para a expiação. Olha a expiação. Como ainda tem expiação? Quando eu chego nessa parte, a pessoa pergunta, fala, Jesus amado, okay, eu já voltei para o caminho certo.
Eu já mudei meu modo de ser. Eu já reparei o mal. Ainda tem mais? Tem. Expiação. O que é essa danada da expiação? Vamos lá, Kardec? Até que os últimos vestígios da falta desapareçam, por que você cometeu uma falta mesmo? Por quê? 2 motivos. Falta de experiência, falta de congruência. Isso deixa vestígio. Deixa vestígio onde? No seu modo de pensar, no seu modo de sentir, no seu modo de agir. Portanto, no seu modo de ser. No seu modo de ser. Até que os últimos vestígios da falta desapareçam, a expiação consiste nos sofrimentos físicos e morais que lhes são consequentes, seja na vida atual, seja na vida espiritual, após a morte ou ainda em nova existência corporal. Então é o seguinte, vamos lá. Quem que é a alma gêmea da imperfeição? O sofrimento. Se eu tenho a imperfeição porque eu sou inexperiente, enquanto eu não adquiro experiência, ficam os vestígios de sofrimento decorrentes da minha imperfeição. Faz sentido? Então, limpei o copo. Imagina se você vai tomar água na casa da pessoa, ela fala assim, ó, pode tomar à vontade, eu limpei 80% do copo. O que significa isso? Tem 20% de vestígios. É isso. Vestígios de imperfeição deixam vestígios de sofrimento. Faz sentido? 100% de imperfeição deixa 100% de sofrimento. 80% de imperfeição deixa 80% de sofrimento. 1% de imperfeição. 1% de sofrimento. Vestígios. Isso é expiação. Isso é expiação. Então a expiação consiste em depurar imperfeições para que sofrimentos sejam depurados. E agora eu vou fazer uma homenagem ao Décio, filósofo. Vou tomar água. Tem que fazer uma homenagem agora. Porque é o seguinte, gente. Enquanto houver em você determinada imperfeição, estará você sujeito aos instrumentos da depuração. Está confuso? Eu vou simplificar. Até quando eu vou ter que aturar fulano? Depende. Fulano está na sua vida te depurando por conta de qual percentual de imperfeição? 90%? 80%? 70%? 20%? Deixa. Isso é incrível. Então agora vamos mudar os nomes.
nós vamos chamar todos os abençoados que estão na nossa vida, nos trazendo sofrimento decorrente das nossas imperfeições, de filtros purificadores. Até quando a água precisa ser filtrada? Até ficar pura. Até ficar pura. Então eu vou te perguntar, por que você, aliás, tem que trazer aqui, né, o Schopenhauer, né, que fala que o relacionamento entre os seres humanos é relacionamento de porco-espinho. Quanto mais próximos, mais eles se espinham. Então, por que você não está perturbando nesse momento uma entidade, um espírito que é puro? Por quê? Por que ele não está na sua vida para você perturbar ele? Porque ele não precisa de filtro. Ele não precisa de purificação. Então, os instrumentos purificadores permanecerão na nossa vida até que as imperfeições sejam sugadas. Ou como diz Jesus na Boa Nova, Levi, até que a esponja do tempo sugue as imperfeições humanas. Faz sentido? Isso é expiação. Por isso você está num mundo de celeste. Celeste. Porque está todo mundo revoltado, está tendo guerra, você está num mundo celeste, né? Você tem razão de estar indignado. Está no mundo de expiação e prova. No mundo de expiação e prova, quais são os instrumentos que mais trabalham? Os instrumentos de purificação, expiação. E os instrumentos de adestramento. Porque se o meu erro é decorrente de inexperiência, eu preciso ser adestrado. Eu preciso ser treinado. Eu preciso ganhar experiência. Isso é prova. Prova é para te treinar. Para te conferir experiência. Expiação é para te depurar. É isso, gente. Isso é expiação. Então esse negócio de você falar assim, ai, eu estava andando, bati o dedinho na cadeira, eu devo ter chutado o dedinho de alguém. Não. Se você fosse um pouquinho mais purificado, você estava prestando atenção, não ia bater dedinho na cadeira. Você já viu anjo com déficit de atenção? Então, nosso modo de ser imperfeito, porque eu penso de modo imperfeito, eu sinto de modo imperfeito, e eu ajo de modo imperfeito, me coloca no mesmo lugar dos instrumentos de purificação. Nessa hora, gente, você começa a falar assim, entendi, por que essa criatura não sai da minha vida? Por que eu estou sempre nessa situação? Por que eu estou enfrentando sempre esse gênero de dificuldade? Perceberam agora? Porque o Espírito acha assim, ó, não, sua encarnação está programada. Sexta-feira, 9h13 da manhã, sua mãe vai ter 10 centímetros de dilatação.
tal hora, 11 centímetros de dilatação. Não. Quem te disse isso? A vida é dinâmica. O que você programa é o gênero. Por que você programa o gênero de expiação e o gênero de prova? Porque a sua programação está baseada no seu gênero de imperfeição. É irritantemente simples. Porque você fala assim, os amigos espirituais falam, você fala, gente, como é que vai ser minha experiência afetiva? Tu vai encontrar fulano. Fala, nossa. Qual que é a chance que isso tem de dar certo? As chances são boas. Se fosse totalmente ruim, a gente ia ter que adiar. Porque não tem programação para você falir. Só tem programação quando tem uma chance de você vencer. Então vem. Tá, é o gênero. Você veio com fulano. Tem uma história. Qual que é a história? Roubar a palavra do Alberto Almeida. É uma história de encrenca. Você tem 1000 anos de encrenca com essa criatura. E agora vocês vão vir juntos. Qual que é o gênero de expiação? Encrenca. E assim vale para tudo. Então, não estava programado que você ia perder a paciência, ia ter uma briga, ia fazer bobagem. Isso não está programado. Estava programado, era o gênero de expiação. Por quê? Porque aquele é o filtro que vai sugar as imperfeições. Por isso você está expiando. Haroldo, isso é justo? Então vamos fazer um raciocínio. Eu digo assim, tudo bem. Viram? Expiação acaba. Então, o que não é justo é eu tirar você do filtro purificador e te colocar na relação com um ser que não precisa sofrer a convivência com você. Então, a providência divina, que é amor infinito, diz assim: a gente quer muito que você esteja ao lado dessa pessoa que tem um grau de afinidade gigantesca com você. Mas para isso a gente precisa te preparar para essa relação. Como é que vai ser o meu preparo? Vem cá que eu vou te apresentar uma pessoa. Até que os últimos vestígios da falta, ou seja, até que os últimos vestígios da imperfeição sejam purificados e você não necessite mais daquele gênero de expiação. E aí a vida te libera e o seu anjo guardião ajoelha e reza. Porque o que tem de reincidência e recaída, o momento mais difícil para o espírito é quando ele retoma a liberdade. Retoma a liberdade.
Retoma a liberdade afetiva, significa que ele pode escolher agora porque já expiou. Retoma as liberdades. Porque se ele não tem um compromisso com o aprimoramento espiritual, provas ou novas expiações vão trabalhar o aperfeiçoamento dessa criatura. Arrependimento, expiação e reparação. Esse é o Código Penal da vida futura, que condena. Deus condena cada um de nós. Você está condenado a ser um espírito puro, habitante de um mundo celeste, 100% feliz. Aceita que dói menos.